Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sei que a gente já falou de respiração celular, já falou de fotossíntese, mas faltaram alguns assuntos, né, de metabolismo energético, né? Faltou fermentação e faltou quimiossíntese. E depois eu vou fazer novos vídeos também sobre respiração celular e sobre fotossíntese para colocar dentro do mesmo pacote, né? Para ficar metabolismo energético tudo bonitinho, no mesmo tipo de slide, mesmo formato, enfim, para que tenha um acesso mais fácil aí, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente já falou de glicólise, mas a gente tem que relembrar que na glicólise o que eu tenho basicamente é a quebra de uma molécula de glicose, tá? Para a produção de ácido pirúvico, ATP e NADH, beleza? Ao todo, são produzidos 2 ácidos pirúvicos, ou 2 piruvatos, 4 ATPs, beleza? E 2 NADH, tá? Só que como existe o consumo inicial de 2 ATPs, para que o processo ocorra, e eu tenho a produção total de 4 ATPs, eu vou ter um saldo. O que seria o saldo? É o total que produz menos o que foi investido. Se for investido 2 e eu produzir 4, eu vou ter um saldo de 2 ATPs. Beleza? 2 ácidos pirúvicos e 2 NADHs. Também pode vir 2 NADH2, tá? Um 2 aqui no final como 2 prótons de hidrogênio transportados por esse NAD, tá? Ligados a esse NAD. Beleza? Então, lembrando vocês, essa glicólise ocorre no citoplasma, na ausência de oxigênio. E ela antecede tanto a fermentação quanto a respiração celular. Na verdade, ela é um caminho, ela é como se fosse uma via metabólica coringa. A célula começa a fazer a glicólise. Depois ela percebe, tem oxigênio? Tem. Respiração celular. Não tem oxigênio? Não. Fermentação. Obviamente, as células que conseguem fazer os dois processos. Tem células que vão fazer a glicólise e só fermentação, porque são anaeróbicos restritos, obrigatórios. Beleza? Tranquilo essa parada de glicólise. A gente vai para a fermentação propriamente dita. Tá? Primeira fermentação que a gente vai ver é a fermentação alcoólica, tá? Que é a fermentação que produz etanol, por isso chamada de alcoólica. Sempre a fermentação, o nome dessa fermentação, vai estar associado ao principal produto gerado para aquela fermentação. Nicolas, qual é o objetivo dessa fermentação alcoólica? É produzir o etanol? Na realidade, não é. O objetivo da fermentação alcoólica, por exemplo, do fungo que faz a fermentação alcoólica, é produzir ATP, é produzir energia. O objetivo é esse. Só que ele acaba produzindo etanol por quê? Quando ele faz a primeira etapa aqui, que é a glicólise, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó, produção de 2 ATPs mais 2 NADH2, tá? E 2 ácidos pirúvicos. Esses 2 NADH2, eles são aceptores intermediários de prótons e elétrons. Ou seja, ele não tem como fazer a glicólise e pronto, parar por aí. Se ele tivesse, ele faria isso. Por que ele não pode? Porque ele vai ter um bando de NADH2 ou NADH livres lá no citoplasma dele. E esses NADs, eles precisam liberar esses hidrogênios e esses elétrons que eles estão transportando, porque eles são aceptores intermediários, eles não são definitivos, beleza? Igual, lembra na respiração celular? O oxigênio é o aceptor final, definitivo, de próton e elétron. O oxigênio entra, interage com 2 prótons de hidrogênio e com 2 elétrons, formando uma molécula de água. Nesse caso da fermentação alcoólica, esse NADH, né, NADH2, ele não é o aceptor final, ele é o intermediário. Então, existe uma segunda etapa aqui, que é a fermentação, por assim dizer, né, que vai ser a transformação do ácido pirúvico em etanol, sofrendo uma descarboxilação, uma retirada de gás carbônico, e esse NADH2 aqui vai entrar aqui também, liberando esses 2 prótons de hidrogênio e 2 elétrons para cá. Beleza? A mesma coisa irá acontecer aqui. Tá? Então, ao final, eu tenho como saldo 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de gás carbônico. Tá? Para que é utilizado isso daí? Isso é utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, produção de pães, produção de massas e produção de biocombustíveis. Tá? Biodiesel, bioetanol e assim por diante. Tá? Lembrando que, obrigatoriamente, esse processo ocorre na ausência de oxigênio. Tá? Ele vai ser realizado sempre por fungos, tá?
Existem alguns fungos que conseguem realizar uma fermentação lática, mas não existem, por exemplo, bactérias que conseguem realizar a fermentação alcoólica. Beleza? Então, é um processo realizado por fungos, na ausência de oxigênio, e esses fungos, como, por exemplo, a levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, tá, que faz a fermentação alcoólica para a produção da cerveja, por exemplo, esse é um fungo, essa é uma levedura que é anaeróbica facultativa. O que isso quer dizer? Se existir oxigênio, ela vai preferencialmente fazer uma respiração celular. Se não existir oxigênio, ela faz a fermentação alcoólica. Beleza? E geralmente vão utilizar a glicose como matéria-prima para essa fermentação. Nicolas, por que geralmente glicose? Porque pode utilizar frutose, pode utilizar qualquer outro açúcar simples que seja solúvel. Aí eles conseguem utilizar. Beleza? O que mais cai sobre isso? Cai o que é produzido, etanol e gás carbônico, e cai as aplicações industriais. Beleza? São as coisas que mais caem em relação à fermentação alcoólica. Tá? Fermentação lática. Ela é similar à fermentação alcoólica, mas ela vai ter algumas diferenças. Tá? Ela é similar porque também ocorre na ausência de oxigênio. Tá? Ela é diferente porque são bactérias que realizam esse processo e não fungos. Pode ocorrer também na nossa musculatura esquelética, principalmente quando a gente estiver em situação onde você esgotou o oxigênio dessa musculatura. Beleza? Então você está lá fazendo atividade física intensa, você começou a sentir uma dor, uma queimação na musculatura. Essa dor, essa queimação, é um indicativo de que você está produzindo ácido lático. Portanto, sua musculatura está fermentando e não está mais realizando respiração aeróbica. Tá? A respiração celular convencional. Beleza? Geralmente vão utilizar a glicose ou a lactose. A lactose, obviamente, eles vão quebrar em galactose e glicose e utilizar a própria galactose e a própria glicose. Tá? Isso vai depender se estou falando da bactéria que está fermentando o açúcar do leite ou a nossa musculatura que já está fermentando a própria glicose. Tá? Tem como produto o ácido lático, também conhecido como lactato. Por isso que é chamado de fermentação lática. Ah, Nicolas, eu pensei que era chamado de fermentação lática porque fermenta o leite, fermenta o açúcar do leite. Você não tem leite no músculo, tá? Você não tem lactose no músculo, tá? Então não tem por que se chamar fermentação lática por conta disso. Se chama fermentação lática porque produz lactato ou ácido lático, tá? Aí por isso, lembra lá, o produto é o lactato ou ácido lático, por isso que se chama fermentação lática. E relembrando, o objetivo da nossa musculatura, quando faz essa fermentação, é produzir o ácido lático? É para que você sinta dor? É para que queime? É para que você tenha fadiga muscular? Não, isso é consequência. Obviamente, o objetivo dessa fermentação é a produção de ATP. Beleza? Mas é a mesma coisa que acontece na fermentação alcoólica. Como são produzidos os NADH2 aqui, ó, e esse NADH ele não é um aceptor final de próton-elétron, ele tem que devolver esses prótons e elétrons para uma outra molécula. Tá? Nesse caso, ele vai devolver para o piruvato aqui, e como não existe uma descarboxilação, igual existe na fermentação alcoólica, o que é formado é o ácido lático e não o etanol. Se existisse uma descarboxilação aqui, por exemplo, na fermentação da musculatura esquelética dos nossos músculos, a gente produziria álcool no músculo e gás carbônico, se existisse essa descarboxilação aqui. Mas como não existe, só tem entrada do NADH2 aqui, saída do NAD, ou seja, ficou retido nessa molécula de ácido lático 2 prótons de hidrogênio e 2 elétrons vindos do NAD. Isso acontece para os dois ácidos pirúvicos, beleza? Então, a cada glicose tem 2 ácidos láticos produzidos e 2 ATPs. Tranquilo? Aplicações industriais de importância: produção de iogurtes, produção de leite fermentado e produção de alguns tipos de queijo. E uma outra importância também é a fermentação lática nos músculos. Por que a fermentação lática nos músculos? Porque, repara aqui comigo, qual que seria uma via normal de metabolismo energético lá no músculo? Você tem aqui os seus capilares sanguíneos trazendo a glicose, essa glicose entra no músculo, tá, na fibra muscular, e essa glicose ela sofre um processo de glicólise e é transformada em ácido pirúvico, ou piruvato. Esse piruvato é oxidado, o piruvato oxidado entra na mitocôndria, aí você tem o acetil, né, acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, aí você tem as descarboxilações da oxidação do piruvato e do ciclo de Krebs, que vai liberar as moléculas de gás carbônico,
Beleza. E aí, todos os NADH2, todos os FADH2, eles vão seguir do ciclo de Krebs e lá da glicólise até a fosforilação oxidativa, que é a última etapa, cadeia respiratória. Aí você tem a chegada do oxigênio, que é o aceptor final de prótons e elétrons da respiração celular, e ele vai aceptar cada átomo de oxigênio, né? Vai aceptar 2 prótons de hidrogênio e 2 elétrons, e vai ser na forma de molécula de água. E todo ATP produzido nessa via, que é a respiração aeróbica, ele vai ser transformado, ele vai ser convertido em energia mecânica para contração e distensão das fibras musculares. Beleza? Agora, numa situação em que a glicose chegou no músculo, chegou nas fibras musculares, mas não existia oxigênio ali disponível para ser o aceptor final de próton e elétron, o que acontece? A glicólise acontece, existe a produção do piruvato, do ácido pirúvico, e vai ocorrer a fermentação lática, que produz o ácido lático. Esse ácido lático produzido no músculo tende a se acumular por um certo tempo nessa musculatura. Por isso que a gente tem como consequência a fadiga da musculatura, dores ou câimbras musculares. Tá? Isso ocorre por causa do acúmulo do ácido lático. A ardência, a queimação da musculatura, quando você faz atividade excessiva, é por conta do acúmulo de ácido lático no músculo. Com o tempo, esse ácido lático sai da musculatura e cai na corrente sanguínea. E acabou por aí? Não, ele vai para o fígado. Isso daqui que está representado aqui é o que eu chamo de ciclo de Cori. Eu até esqueci de escrever aqui, mas o nome é Cori, C-O-R-I. Esse ciclo de Cori mostra o processo de produção do ácido lático, do lactato, né? Eu tenho glicogênio muscular, esse glicogênio muscular é quebrado em glicose, essa glicose é quebrada e ocorre toda a respiração celular. Na ausência de oxigênio, essa glicose vai ser fermentada e produz lactato, gerando ATP. Esse lactato cai na corrente sanguínea, depois vai para o fígado. Lá no fígado, esse lactato vai ser reconvertido em glicose. Nicolas, como isso é possível? Repara aqui, ó. O lactato é C3H5O3. Dobra isso daqui. 2 desse, eu tenho C6H10O6. Nicolas, mas ainda não é glicose, faltam 2 hidrogênios. Pois é, não está representado nesse esquema, nessa imagem, mas além da entrada de um ATP aqui, você vai ter a entrada de um NADH2. Esse NADH2 ele vai doar os 2 prótons e 2 elétrons necessários para que 2 lactatos, que formariam C6H10O6, formem uma glicose, C6H12O6. Beleza? Então aqui eu tenho consumo de ATP e consumo de NADH2. Tá? Produziu a glicose, essa glicose cai na corrente sanguínea e vai voltar para a musculatura. Tá? Vai ser armazenada na forma de glicogênio. Ou vai já ser diretamente consumida no processo de respiração celular ou fermentação. Beleza? Isso daqui não é instantâneo, tá? Lembra que você fica sentindo dor quando você não está habituado a fazer atividade física, e você faz atividade física por um longo período de tempo, você fica sentindo dor 1 dia, 2 dias depois, é porque ainda existe ácido lático na sua musculatura. Então esse ciclo de Cori aqui, ele vai levar de horas até dias para ser totalmente completo, concluído, né? Nicolas, essa glicose sempre que é produzida a partir do lactato, ela vai voltar para a musculatura? Não, ela pode ser armazenada também na forma de glicogênio do próprio músculo. Tá? Então eu podia puxar uma setinha para cá e escrever glicogênio e glicogenogênese. Tá? Que seria síntese de novos glicogênios. Aqui, de glicogênio para lactato, é uma glicogenólise. Esse glicogenólise, lise vem de quebra. Glicogenogênese, gênese vem de síntese. Tá? Então aí você tem glicogenólise no músculo e glicogenogênese no fígado, que é a síntese. Mas o fígado também consegue fazer a glicogenólise, tá? Quando ele precisa mandar glicose para o resto das células de outras regiões do seu corpo. Tranquilo? Galera, eu estou fazendo um geralzão, tem coisas com mais detalhes ainda, mas qualquer dúvida pode entrar em contato. E por fim aí, nossa última fermentação, que até cai um pouco menos do que as outras duas, mas ainda assim importante, que é a fermentação acética. Também ocorre na ausência de oxigênio, também é realizado por bactérias, chamadas de acetobacter, tá? Vai utilizar o etanol como matéria-prima, beleza? Repara aqui, ó, glicose, ocorreu uma glicólise, produziu 2 ATPs, 2 NADH2.
ácidos pirúvicos formados, tá? Esses ácidos pirúvicos agora, que foram formados a partir do processo, foram formados a partir dessa glicólise, você tem a ação de leveduras aqui, que são fungos, né, que vão realizar a fermentação alcoólica. Produziu etanol e gás carbônico. O gás carbônico está acumulado ali junto com o etanol. Você tem a ação de bactérias, que são as Cetobacter, que vão fazer o quê? Transformar o etanol e o gás carbônico em ácido acético. CH3COOH. Beleza? Vai ter dois átomos de carbono aqui, porque existe essa descarboxilação. Se vocês lembrarem, o etanol tem 3 carbonos na sua composição. Beleza? Perdão, tem 2 carbonos na sua composição. O ácido pirúvico tem 3. Se o ácido pirúvico tem 3, perdeu um carbono por descarboxilação, na forma de gás carbônico, esse etanol agora é transformado em ácido acético. Beleza? O que eu tenho de saldo? 2 moléculas de ácido acético e 2 ATPs. Tá? A grande importância da fermentação acética é a produção de vinagres. Tá? Por exemplo, se você abrir uma garrafa de vinho, obviamente se você for maior de 18 anos, tá? Mas alguém na sua casa, maior de 18 anos, abriu uma garrafa de vinho, está lá tomando um vinhozinho e tal, deixou a garrafa na geladeira. E a pessoa deixa a garrafa 1 mês, 2 meses, 3 meses na geladeira, pode ter certeza que depois, quando a pessoa vai pegar aquele vinho para beber, aquilo não é mais vinho. Aquilo já se tornou um vinagre. Por quê? Quando você abre aquele ambiente que estava esterilizado, bactérias, que são essas acetobacter, que você encontra na própria atmosfera, né? Você encontra na superfície de diversos objetos, elas vão conseguir contaminar o vinho, entrar no vinho. E aí, quando você fecha novamente o vinho, você fechou com um pouquinho de oxigênio lá dentro. Começou um processo de respiração aeróbica, qualquer bactéria ou qualquer fungo que tenha caído ali dentro, que vai sobreviver esse período enquanto tem oxigênio, consumiu todo o oxigênio, não tem mais oxigênio, está em anaerobiose, está sem oxigênio. Aí essas acetobacter que estão lá vão realizar a fermentação acética. Então, aquele vinho que tem 1 ano, 3 anos de aberto na geladeira, caso exista, pode ter certeza que aquilo não é mais vinho, aquilo já é vinagre. Beleza? Aí tem vinagre de uva, vinagre de maçã, diversos sucos, quando estão azedando, eles estão azedando, na verdade, formando uma forma de vinagre. Tá? Beleza. E aí, eu quero mostrar uma parada para vocês, só para que vocês tenham uma ideia. Ó. A glicose aqui seria tipo todas as vias metabólicas relacionadas à fermentação, tá? As 3 possibilidades de fermentação. Na verdade, existem mais fermentações, tá? Tem uma outra que eu vou falar com vocês no próximo slide, mas as principais são essas 3. Vocês têm essas 3 possibilidades de via metabólica aí da fermentação, tá? Obviamente, você não tem um único organismo que consiga fazer as 3. Por exemplo, a alcoólica, quem vai fazer são fungos. A acética, quem faz são bactérias. E de ácido lático, quem faz também são bactérias ou a nossa própria musculatura, estriada esquelética. Beleza? Então você não tem um mesmo organismo que pode optar por realizar essas 3 vias. Isso aqui é só um esquema hipotético mostrando como é que ocorreriam as possibilidades dessas vias. Né? Então, o primeiro passo é o quê? Glicólise. Pegou uma glicólise, produziu 2 ATPs, 2 NADH2 e 2 piruvatos, tá? Ou ácidos pirúvicos. Nessa de baixo aqui, ó, eu tenho simplesmente a retomada desses 2 NADH2 aqui para cá. Ó, peguei esses 2 NADH2 aqui, acrescentei aos ácidos pirúvicos e formei ácido lático. Pronto. O que eu fiz? Peguei o ácido pirúvico, acrescentei 2 hidrogênios e acrescentei 2 elétrons. Formei o ácido lático. Tranquilo? Já nesse caso aqui, ó, ocorreram as descarboxilações. Eu retirei uma molécula de gás carbônico de cada um dos 2 ácidos pirúvicos. Formei uma molécula intermediária, que é chamada de acetaldeído. Tá? É um aldeído acético isso aqui. Esse acetaldeído ele vai dar origem ao etanol. Caso eu tenha a entrada do NAD aqui, ó, o NADH2 entrou aqui e retomou, como eu posso dizer? Retomou não, reacrescentou os 2 hidrogênios e os 2 elétrons que foram perdidos lá atrás, beleza? Então, um acetaldeído com mais 2 hidrogênios e 2 elétrons forma para a gente um etanol. Agora, quando esse acetaldeído, além dele receber os 2 hidrogênios e 2 elétrons, ele for hidratado, ou seja, receber molécula de água, ele se torna um ácido acético.
Beleza? Então, na realidade, aqui só faltou para a gente, da setinha de etanol para ácido acético, uma setinha aqui, ó, indicando entrando junto com ácido acético, molécula de água. Beleza? Então, o acetaldeído, ou o etanol, quando é hidratado e quando tem acréscimo de hidrogênio e de elétron, se torna um ácido acético. Beleza? Por fim, galera, só para ficar mais claro e objetivo para vocês, na maioria das vezes essas são as principais informações que vocês têm que saber a respeito das fermentações. Os tipos que existem: alcoólica, acética, lática e butírica. Essa daqui eu nunca vi cair. Eu só coloquei por via das dúvidas, tá? Para se alguma situação aparecer, vocês já têm noção, tá? Então vamos lá, na alcoólica você tem a matéria-prima que são aqueles açúcares solúveis, na maioria das vezes vai ser a glicose que vai aparecer para vocês. Tá? Gera como produto, além obviamente do ATP, etanol e gás carbônico. Quem vai realizar isso são as leveduras, são fungos unicelulares. Tá? A espécie delas, né, que é mais comum aparecer, é a Saccharomyces cerevisiae. Ah, Nicolas, essa é utilizada para cerveja. Qual que é utilizada para vinho? Também é essa, tá? Ela foi chamada de cerevisiae em relação à cerveja, mas ela é utilizada para as duas. Existem outros fungos, outras leveduras que também são utilizados para esse processo. Saccharomyces cerevisiae é a mais comum, tá? E os exemplos que a gente vai ter com base nesse tipo de fermentação alcoólica são bebidas alcoólicas, pães, massas e combustível, que são os biocombustíveis, né, que eu falei, biodiesel, bioetanol e assim por diante. Tá? Na acética, você vai ter como matéria-prima o etanol, o álcool, beleza? Vai produzir, além do ATP, o ácido acético, e é feito por bactérias chamadas de acetobacter, ou acetobactérias. Tá? Que vem de acetato ou ácido acético. Só uma coisinha para vocês: o ácido acético pode ser chamado de acetato, o ácido lático pode ser chamado de lactato e o ácido butírico, eu não sei como é que pode ser chamado. Tá? Mas enfim, esses dois têm esses outros nomes alternativos. E o que a gente vai ter como exemplo aí da fermentação acética é a produção de vinagre. Tá? Independente se é de peixe, de álcool, se é de limão, se é de uva, se é de maçã, se é vinagre, foi feito por meio desse processo de fermentação acética. Fermentação lática vão ser carboidratos simples, aí aquilo que eu já falei para você, a lactose, galactose, glicose, tá? Vai gerar, além do ATP, o ácido lático, e é feito por bactérias como lactobacillus e leuconostoc. Tá? São dois gêneros diferentes de bactérias que conseguem fazer isso. E, obviamente, a musculatura estriado-esquelética dos mamíferos também consegue. Tá? O que a gente tem como... E eu coloquei errado aqui, gente. A musculatura estriado-esquelética tinha que ser como a gente. Enfim, vocês entenderam aqui. Tem como exemplos aí o que é produzido: iogurte, leite fermentado e alguns tipos de queijos. E a musculatura estriado-esquelética que também faz essa fermentação. É um exemplo de... Enfim, ficou meio errado aqui a musculatura estriado-esquelética, mas deu para entender. E a fermentação butírica, tá? Vai utilizar também carboidratos simples, principalmente lactose, e vai formar o ácido butírico. Tá? As bactérias que realizam isso daí são as Clostridium butyricum. Tá? E são tóxicas, beleza? Quando você tem uma manteiga rançosa, quando você sente o ranço do queijo, o ranço do leite, esse ranço é um sabor ruim, um sabor que amarga, azeda a sua boca, tá? Isso daí é um indicativo de que aquilo ali já está passado, tá? É diferente um queijo curado e um queijo rançoso, tá, gente? Isso daí é um indicativo de que aquilo já está passado. Isso daí ocorre pela atividade dessas bactérias que agem sobre o restante de lactose, de galactose ou de glicose que exista nesse tipo de produto. Manteiga, queijo, leite, beleza? Alguns usos industriais para essa fermentação butírica é para dar um sabor mais... por exemplo, quando você fala desses Cheetos Bola, quando você fala desses alimentos que têm um sabor bem forte de queijo ou de algo assim parecido com queijo, que dá um
um gosto bem forte assim, tá? Que aí você sente até um gosto meio, dependendo do alimento, meio rançoso. Então, é utilizado esse tipo de fermentação butírica para produzir esse sabor artificialmente ou o cheiro artificialmente em determinados alimentos ou bebidas. Beleza, galera? Isso é tudo de fermentação para gente, por enquanto. No próximo vídeo, eu vou gravar aí sobre continuação de metabolismo energético, mais a parte de quimiossíntese. Tranquilo, galera? Um grande abraço e bons estudos.